Paz, meus irmãos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você aqui nesta manhã de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. E é uma palavra que ela falou grandemente comigo. Falou sim, falou grandemente comigo. Eu tenho certeza que ela vai falar com você também. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Não deixa de acionar aí as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias sempre trazendo uma palavra de Deus para você, tá bom, querido? Se você não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza, Deus ele vai falar grandemente com você em nome de Jesus. E não se esqueça de deixar o seu nome aqui embaixo nos comentários. Eu quero estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deixa o seu nome aqui embaixo, não se esqueça não. Amados, você deve ter visto aí no título da mensagem que eu acabei de trazer, que o que mudou a vida de Pedro não foi a presença de Deus. O que mudou a vida de Pedro foi obedecer. Muitas das vezes, querido, a gente quer a presença de Deus. Nós estamos na igreja e nós queremos a presença de Deus o tempo todo. Não é assim? Às vezes a pessoa está na igreja, ele quer a presença de Deus ali. Só que o que vai mudar a tua presença, a tua vida, não é a presença de Deus, é você obedecer. Às vezes a gente vê, querido, nas igrejas, pessoas cheias ali da presença de Deus, mas a vida dela não muda. E por que não muda? Porque ela não obedece. Ela sai da igreja e continua a mesma coisa. Ela não obedece. Eu quero te falar uma palavra aqui, querido, que Pedro, quando ele havia pescado, né, a noite toda, a Bíblia diz que ele não pegou peixe algum, ele não pegou nada, ele não pegou nada. E quando ele não pegou nada, ele veio frustrado, né, para as margens. E a Bíblia diz que ele começou a lavar as redes. Aquela noite foi uma noite frustrante. Mas como Pedro ele era um pescador experiente, certamente aquilo não abalou muito ele, porque ele sabia que ele poderia voltar no outro dia e pegar peixe. Mas ele estava frustrado, porque aquele dia foi um dia perdido. Ele ficou a noite toda pescando e nada aconteceu. Mas o mais interessante, querido, é que Jesus ele aparece nesse cenário. Um cenário onde Pedro estava frustrado. Um cenário onde Pedro estava com a sua cabeça baixa. Um cenário onde Pedro não tinha conseguido nada. Nada. Pedro não tinha conseguido nada. Mas ainda assim, quando Jesus ele chega, ele começa a pregar a palavra para as pessoas que estavam ali ao redor, pede Pedro o barco dele emprestado. Pedro, ele empresta o barco. Aqui eu já quero trazer uma palavra para você. Pedro, ele empresta o barco para Jesus e, obviamente, ele também estava dentro do barco. Porque Jesus ele pede para Pedro o barco para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus um pouco mais afastado das pessoas. Porque se Jesus ficasse em terra, as pessoas ficariam do lado de Jesus, ficaria complicado de você pregar a palavra desse jeito. Então, Jesus ele falou assim, olha, me empresta o seu barco para eu ficar um pouquinho mais afastado e pregar. E Pedro ele cede. Muitas das vezes, para nós termos o Deus conosco, a gente precisa ceder. Olha, gente, eu estou todo arrepiado aqui. A gente precisa ceder. Permita que Deus ele entre dentro do teu barco. Permita que Deus ele entre na sua vida. Primeiro passo é você permitir que Deus ele entre na sua vida. Permita isso. Pedro então permitiu que Jesus entrasse no barco dele. Jesus ele começa a pregar. E logo no final da mensagem, Jesus ele despede as pessoas. E aí vem, como diz o ditado, o pulo do gato. Jesus ele fala para Pedro, Jesus ele está com Pedro no barco, nós estamos vendo que Pedro, ele permite que Jesus entre no seu barco, Pedro ele está ali com a presença de Jesus, mas nada tinha mudado ainda, nada tinha mudado. Pedro ainda estava frustrado, Pedro ainda estava sem os peixes, mas Jesus ele fala para Pedro, Pedro, vamos mais lá para o fundo do mar, vamos lá para o meio do mar, e eu quero que você jogue a rede novamente. Pedro falou assim, Senhor, eu tentei a noite toda, porque às vezes nós somos assim. Às vezes Deus ele fala com a gente quer às vezes retrucar.
Eu tentei a noite toda, eu não peguei nada. Como quem diz, o experiente aqui sou eu, o profissional aqui sou eu. Eu tentei a noite inteira, nada aconteceu. Só que Pedro, querido, ele obedeceu. E aí está a chave. Pedro, ele tinha a presença de Jesus, mas se ele não obedecesse, a vida dele não ia mudar. O que mais importa para nós, querido, é obedecermos a Deus. Quem sabe você está sempre buscando a presença de Deus. Quem sabe você está sempre buscando ser cheio de Deus, mas você não obedece. Então obedece à palavra de Deus. É no obedecer que você vai prosperar. É no obedecer que o milagre vai acontecer. Pedro, mesmo tendo, querido, uma noite frustrante, ele obedeceu. Ele obedeceu e quando ele obedece, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Pedro faz a sua melhor pesca naquele dia. A melhor pesca. E não estava de noite. Nós sabemos, querido, que a melhor pesca ela é feita à noite. Era de dia. Mas não importa se era de dia. Jesus estava no negócio. Ele estava obedecendo Jesus. E por ele obedecer Jesus, ele conseguiu um grande milagre naquele dia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não busque somente a presença de Deus. Busque obedecer a Deus. Você vai ver, você não vai se arrepender. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por essa grande palavra de hoje. Nós aprendemos, ó Deus e Pai, que o importante, meu Deus, é obedecer ao Senhor. Obedecesse, meu Pai, a Tua palavra. Estarmos ligados, meu Deus, naquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Pai maravilhoso, nos ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai, a sermos obedientes ao Senhor. A fazer da maneira, meu Pai, a qual lhe apraz. A fazer da maneira, meu Pai, a qual o Senhor diz. Sim, Senhor, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ter os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir, ó Pai, e obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Abençoa grandemente, meu Deus e meu Pai, a cada um que está comigo aqui agora, que está fazendo essa oração, que já colocou o seu nome aqui embaixo nos comentários, para que nós possamos orar pelas suas vidas, pelas suas casas e pelas suas famílias. Abençoa grandemente a cada um, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus ele venha te abençoar, meu querido, minha querida, grandemente em nome de Jesus. E saiba, Deus ele está contigo. Mas o mais importante é você obedecer a tua palavra. Amém? Um grande abraço.